boa noite. O Brasil na contramão da preservação ambiental. Metade da população não tem coleta de esgoto e menos da metade do esgoto produzido é tratado. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Nessa edição nós vamos entender a relação entre saneamento básico, meio ambiente e saúde pública. O nosso convidado para a discussão de hoje é Alex Aguiar. Ele é engenheiro civil, mestre em saneamento e membro do Conselho de Orientação do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Boa noite para você, tudo bem, Alex? Como vai? Boa noite, Érica, tudo jóia? Obrigado aí pelo convite. Muito obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente. Imagina, uma honra. Saneamento, esgoto, tratamento de esgoto, é um acesso que todo brasileiro tem? É uma realidade em todo o país? É um acesso que todo brasileiro deveria ter. Infelizmente, a gente vive no país e em todos os estados um quadro muito diferente do que seria o mínimo que a gente poderia esperar para a gente proporcionar qualidade de vida e saúde para as nossas pessoas. Quando a gente fala, na verdade, de acesso ao saneamento básico no Brasil, do que a gente está falando de fato, Alex? Olha, o saneamento básico, ele abrange 4 eixos de serviços. São os serviços de abastecimento de água, a coleta e tratamento dos esgotos sanitários, a coleta e o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem pluvial, né? Todos esses eixos, eles têm em alguma extensão, algum maior, outro menor, mas um impacto direto na saúde das pessoas, na qualidade de vida e na oportunidade dos locais, das cidades, dos centros urbanos de se desenvolverem, gerando oportunidade para desenvolvimento das pessoas. Bom, você falou desses 4 eixos aí que envolvem o saneamento básico. Vamos falar de cada um deles? Vamos começar falando sobre a questão do abastecimento de água. Trazer um panorama. O abastecimento de água hoje no país, ele também, a exemplo do que nós temos em termos sociais, ele é um serviço que apresenta uma diversidade muito grande de resultados, né? Então a gente tem regiões como o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, onde a gente tem índices até certo ponto elevados de atendimento. Eles são maiores na população urbana, mas ainda no Norte e Nordeste a gente tem índices bastante baixos. Na realidade, quando a gente começa a segregar os dados relativos ao abastecimento de água, a gente vê que esse déficit, as pessoas que não têm acesso a esse serviço, elas em geral, elas estão nas áreas rurais, nas periferias das grandes cidades, nas comunidades de povos tradicionais, como os quilombolas. Então são pessoas já com uma situação de exclusão social e que acabam também por tabela, sofrendo a exclusão desses serviços. E aí, quando a gente pensa nesse recorte que você está dando dessa população que não tem acesso adequado ao abastecimento de água, é a mesma lógica para o esgotamento sanitário? Absolutamente a mesma. Absolutamente a mesma. Na realidade, é a oferta desses serviços, que são serviços públicos, né? No sentido de serem voltados para o atendimento de toda a população. Ele é reduzido realmente para essa parcela da população que vem sendo historicamente excluída de quaisquer oportunidades. A gente vê nas reportagens aí, quando a gente fala do tema, esgoto a céu aberto, ali o esgoto passando na porta da casa das pessoas. Isso é muito grave, né? Isso é uma questão grave de saúde pública, né? O esgoto, ele por contato direto, ele é uma via de transmissão de inúmeras doenças, doenças que a gente tem quase que crônicas no nosso país e que hoje inexistem em países de primeiro mundo e que impactam muito, não só a saúde, obviamente, mas a qualidade de vida das pessoas, né? Ele impacta a energia das pessoas, a capacidade de produzir, enfim, é um quadro lastimável esse que a gente vive e que aponta com muita tristeza
para um descaso muito grande dos nossos governantes com relação a esse tópico. Bom, Alex está falando com a gente sobre a questão das doenças. Eu vou pedir para ele falar um pouco mais sobre essa questão, porque quando a gente fala de falta de esgoto, de tratamento de esgoto, a gente está falando de saúde pública, né? Veja só, diarreia é um exemplo muito nítido desse problema. Ela causa em todo o mundo a morte de 361 mil crianças com menos de 5 anos de idade. E aí só o acesso à coleta de esgoto e água potável poderiam evitar, gente, quase 90% dessas mortes. A diarreia é um grande problema e ela vem dessa falta de tratamento também. Ela pode ser ocasionada por conta disso? Ah, com certeza. Assim, a gente tem a água como o principal veículo transmissor aí de uma série de doenças cuja manifestação se dá por meio de diarreia, né? E a diarreia, ela incide em uma perda de líquido muito rápida e muito grande do organismo das pessoas. Então ela coloca em um risco muito elevado as crianças, né? Geralmente as crianças de 0 a 5 anos, e também os idosos, as pessoas com mais idade, e aquelas pessoas com algum grau de imunodeficiência, né? A qualidade da água, quando ela é distribuída para as pessoas e elas têm regularmente uma água de qualidade e em quantidade suficiente, ela é um instrumento para que a gente mantenha o nosso grau de hidratação, né? Quando isso falta, em um tempo muito curto, uma questão de 3 dias, 4 dias, a pessoa pode ser levada a óbito, né? E essas faixas que eu pontuei, que são as pessoas, as crianças, os idosos e as pessoas com algum nível de imunodeficiência, elas são muito suscetíveis a isso. Então, historicamente, a gente houve, através de um Plano Nacional de Saneamento Básico, um investimento muito grande desde a década de 70 na melhoria da qualidade da água tratada e na ampliação da oferta desse serviço. Com isso, houve um controle e uma redução muito grande desse índice da mortalidade infantil no país. Em contrapartida, em função desse foco no abastecimento de água, a questão da coleta e do tratamento dos esgotos sanitários foi deixada um pouco de lado para ser tratada posteriormente. E em função disso, a gente tem hoje um quadro de alta contaminação dos nossos recursos hídricos e de ainda a persistência de problemas como você mencionou. A gente tem em centros urbanos, em áreas habitadas, o esgoto correndo a céu aberto, que é, como eu disse, uma via de transmissão de inúmeras doenças aí pelo contato direto. Pois é, Alex, e quando a gente fala dessa pauta, a gente pode dizer que a responsabilidade é integralmente do poder público. A população tem a sua parcela de responsabilidade nessa questão também? Olha, a responsabilidade disso ela é essencialmente do poder público, né? O saneamento básico, ele congrega um conjunto de serviços que está previsto na Constituição como de responsabilidade do poder público, né? A população, algum nível de responsabilidade que a gente pode acarretar a ela é eventualmente no mau uso dos sistemas que ela tem à sua disposição. Mas quando a gente conversa de pessoas que não têm acesso a esse serviço, então a responsabilidade... Não existe nem mau uso, né? Exatamente, ela é integralmente do poder público. E a realidade aqui de Minas, do nosso estado, quando a gente fala de saneamento básico, de tratamento de esgoto? Tá, Minas Gerais é um estado que ele representa talvez a maior diversidade e a maior desigualdade social que a gente encontra no país. Nós temos 853 municípios, que é quase mais de 15% do total dos municípios brasileiros, e eles são absolutamente diferentes. Então, quando a gente trata Minas Gerais como uma média, a gente acaba omitindo certos agravos e beneficiando e também certas melhorias, né? Então, quando a gente conversa da região metropolitana, cidade de Belo Horizonte, por exemplo, ela tem índices muito adequados de abastecimento de água, sim, de coleta e de tratamento de esgoto, embora ainda haja a possibilidade de avanço, de melhoria e de chegar à universalização. Quando a gente caminha para as regiões mais pobres do estado,
região do Nordeste do estado, Vale do Jequitinhonha, a própria região do Norte de Minas, onde a gente encontra uma maior concentração de população rural, uma população em vulnerabilidade financeira em percentuais muito maior, a gente vê que esse quadro cai drasticamente, né? Então a gente tem um contingente maior de pessoas sem acesso a esse serviço. Qual a relação de saneamento básico com enchentes, por exemplo? Porque é um problema aqui da capital. Toda época de chuva a gente sofre aí, aqui em Belo Horizonte, com essa questão. Qual que seria a relação? Claro, um dos eixos do saneamento, como eu disse, ele é o manejo das águas pluviais, exatamente como você trata, como você coloca infraestrutura para que você tenha a captação e a condução dessas águas pluviais, minimizando quaisquer problemas advindos de precipitações, de chuva excessiva, né? O que a gente vê, assim, tanto no nosso estado e fundamentalmente na região metropolitana, a gente tem diversos componentes aí que hoje agregam um agravamento muito grande da possibilidade de que a ausência dos sistemas de drenagem eles tenham um resultado cada vez mais grave, inclusive levando inúmeras pessoas a óbitos, né? Várias coisas contribuem para isso, desde a topografia do local, as condições de impermeabilização. Então, quando a gente tem uma chuva em um terreno natural, com vegetação, etc., essa chuva ela escoa, ela flui de forma, uma vez no terreno, de forma mais lenta e gradual, porque ela encontra a resistência das vegetações e ela tende a infiltrar uma parcela dela no solo. Nas cidades, por exemplo, quando a gente tem os asfaltos, os passeios cimentados, concretados, a gente perde muito dessa condição de filtração, perde muito das resistências naturais para o fluxo da água e acaba com que essa chuva ela escoe de forma muito rápida. Então a chuva que cai lá no alto da Afonso Pena, ela rapidamente chega no final. E isso vai criando um acúmulo muito grande das águas até um ponto que isso extrapola os sistemas existentes de drenagem e aí a gente tem o evento efetivo das enchentes. Um outro fator que a gente está vivendo atualmente e que é muito importante de ser considerado é a crise climática que nós estamos vivendo. Hoje a gente não fala mais de mudanças climáticas. Né? Crise mesmo. As mudanças já ocorreram. Hoje a gente está vivendo a crise climática. Né? Essa crise ela tem levado à ocorrência cada vez mais frequente desses eventos mais significativos, eventos extremos, então chuvas muito torrenciais ocorrendo cada vez de forma mais frequente e colocando à mostra aí a insuficiência das nossas infraestruturas de drenagem pluvial, o que leva a um risco de vida para as pessoas. Alex, eu quero que você explique para a gente o que precisa ser feito, o que a gente precisa de investimento quando a gente fala de saneamento básico no Brasil e também aqui em Minas Gerais. E quero saber de você também a relação com o meio ambiente. Como que a gente vem prejudicando o meio ambiente sem fazer, na falta desse dever de casa, que deve ao dever público, ao poder público, mas é daqui a pouquinho. Depois do intervalo a gente traz essas questões para o nosso telespectador, combinado? Combinado. A gente volta já. Brasil versus natureza. No Opinião Minas de hoje, nós estamos falando sobre a relação entre saneamento básico, meio ambiente e saúde pública. O nosso convidado é Alex Aguiar. Ele é engenheiro civil, mestre em saneamento e membro do Conselho de Orientação do ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Alex, o que a gente já trouxe vários problemas aqui no primeiro bloco, falamos das regiões, as peculiaridades aqui em Minas, quando a gente fala de saneamento básico, de acesso a ele. O que a gente precisa para evoluir nessa questão? O que precisa ser feito de fato para a gente evoluir no saneamento básico no Brasil como um todo? Olha, na minha opinião, o que a gente precisa realmente é transformar as políticas públicas que a gente tem em instrumentos de maior inclusão da população. Como eu disse anteriormente, quando a gente segrega os dados e as informações de saneamento,
a gente consegue identificar com clareza onde está o déficit de acesso aos serviços, né? E a gente relaciona esse déficit a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira ou vulnerabilidade social. Então, o que a gente precisa é ter políticas voltadas para que haja investimento em oferta desse serviço a essa parcela da nossa população. Falta vontade política, falta... Porque nós temos, por exemplo, no nosso país, universidades que são aliadas, né, na formulação dessas políticas públicas, que se valem dos dados, que muitos nós citamos aqui, para a construção delas. O que está faltando, então, para... Eu acho que está faltando um pouco de tudo, né? Desde, eu não diria vontade política, mas desde um direcionamento mais adequado de investimentos, né? Uma gestão mais adequada de todo o sistema de saneamento no país, principalmente aquele que é prestado pelos prestadores públicos, né? Concessionárias estaduais principalmente, e a gente realmente passar a considerar a coisa mais importante. Em 2010, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela reconheceu como um direito humano essencial o acesso à água e ao sistema de coleta e tratamento de esgoto para as pessoas. Ele ser um direito humano essencial significa que ele é necessário para que as pessoas usufruam de todos os outros direitos humanos. O Brasil foi signatário desse reconhecimento, ele faz parte de um grupo de países que atestou esse reconhecimento, então ele tem um compromisso aí internacional em caminhar na direção da realização desse direito. Então a gente precisa, para que isso aconteça, ter foco em políticas inclusivas, em atacar, em ofertar esse serviço exatamente para aquela parcela que não tem. É uma obrigação, essa é a verdade. Mais do que uma obrigação, né? É uma responsabilidade moral do nosso país. E a gente tem, inclusive, Alex, uma lei, né? A Lei 11.445/07, se eu não me engano, que ela estabelece essas normas aí para o acesso ao saneamento básico no país e a garantia de que ele chegue a todos. E essa lei? Isso. A Lei 11.445, ela foi promulgada em 2007. Ela é conhecida como a Lei do Saneamento, ela foi um marco regulatório do saneamento do nosso país. E recentemente, em 2020, ela sofreu inúmeras alterações por uma nova lei aprovada pelo Congresso, que é a 14.026. Essa nova lei, ela modifica muito, ela traz uma proposta de várias modificações no âmbito da prestação do serviço de saneamento. Infelizmente, essas mudanças, elas estão associadas com uma indução à privatização da prestação do serviço de saneamento, né? Então há assim, a criação de diversos obstáculos para a continuidade da operação das empresas públicas, municipais mesmo, por exemplo, como os serviços autônomos aí de inúmeras cidades que a gente tem em Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia, Caeté, Governador Valadares, a empresas públicas municipais, como é a Cesama de Juiz de Fora, e também as concessionárias estaduais, como é a Copasa aqui em Minas Gerais. A gente vê isso com uma preocupação muito grande, por uma série de razões. Basicamente, assim, primeiramente, o foco principal de qualquer empresa privada, isso não é uma questão de opinião, isso está nos documentos que constituem uma empresa privada, é o lucro, é ela obter lucro. E quando a gente vive uma realidade de tanta desigualdade social e econômica, isso fica um certo risco de haver exclusão das pessoas, né? Embora essa prestação pública através dessas empresas, sejam elas municipais ou estaduais, elas sejam objeto de várias críticas e inclusive a crítica de que o quadro atual é resultado da atuação por tanto tempo dessas empresas, isso não é
exatamente uma expressão da realidade, né? Essas empresas, elas sendo braços administrativos do governo, elas atuam conforme a orientação dos seus governos, né? Então, talvez o que a gente precisasse fosse privatizar os governos e não as companhias de saneamento. Então, assim, a gente vê com muita preocupação esse caminho que tem sido buscado aí para privatização do serviço de saneamento e reconhecemos haver um risco real e grande de que isso amplie a exclusão das pessoas. Esse acesso pode ser ainda pior, então. Especialmente para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, para aquelas pessoas nas áreas rurais e para aquelas pessoas em pequenas comunidades, especialmente os povos tradicionais. Que são as pessoas hoje que têm esse déficit. Que já têm esse déficit, mas além do déficit, elas têm como uma similaridade entre esses grupos a baixíssima capacidade de pagamento pelo serviço. E isso conflita exatamente com o que é o interesse básico, o objetivo das empresas privadas. Eu não sou estritamente contra a prestação privada, né? A gente tem em todos os eixos de saneamento, e sempre teve, a participação de empresas privadas em várias de suas etapas. Agora, é incompreensível que enquanto a gente tem no mundo um caminho de remunicipalização, reestatização desse serviço nos lugares onde ele foi privatizado, a gente está tendo a imposição, através de um instrumento legal, dessa privatização. Eu acho que nossa sociedade merecia um pouco mais do que isso, sabe? Bom, vamos falar agora sobre a relação de saneamento básico, tratamento de esgoto e meio ambiente. Como que a gente prejudica a natureza, o meio ambiente? A gente prejudica de todas as formas possíveis que o ser humano é capaz de fazer, né? Então a gente pensa, historicamente, o lançamento dos esgotos ele se dá em cursos d'água, né? Isso vem desde os primórdios. Isso era porque os dejetos humanos, eles são desagradáveis, né? Eles têm cheiro ruim, eles atraem diversos vetores, mosca, rato, barata, né? Então as pessoas lançavam isso nas águas, por quê? Porque a água leva isso para longe, então ela afasta isso tudo. Uma coisa que a gente vê é o esgoto, ele é 99,9% água, simplesmente água. E por causa desse 0,1% de que não é água, é que a gente precisa de tratar os esgotos. Quando a gente pensa um pouco nisso, esse 0,1%, que é tudo que a gente ingere, trabalha no nosso organismo e joga fora o que não é mais utilizável, ele vem da terra, ele não vem da água. Então o local certo para a gente retornar com esses elementos, até para a manutenção do ciclo natural desses elementos na natureza, seria o solo, e não nas águas. Então, o que tem acontecido? A gente tem levado para o ambiente líquido, para os nossos cursos d'água, uma carga muito grande de elementos que sequer são naturais daquele ambiente. Então, o grau de contaminação é muito elevado. O que a gente precisa fazer? A gente precisa investir muito para que, primeiro, haja tratamento dos esgotos coletados e que haja a evolução do nível desse tratamento, para que a gente consiga tanto reduzir o nível de contaminação que a gente leva às nossas águas, mas que principalmente também a gente consiga retornar para o solo a parte que está sendo dele retirada, porque em algum tempo futuro a gente vai causar até a desertificação do solo em função da perda dos seus nutrientes. E talvez em tão futuro nada, né? Pode ser mais perto do que a gente imagina. Mais perto que a gente imagina. Alex, queria te agradecer pela participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite para você. Para você também. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite.